essa mensagem. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã de hoje, nos falar o coração por sua palavra. Ana, fica orando por mim que eu vou bater o recorde hoje. Vou lhe entregar em tempo, tá certo? Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição bíblica sobre a série Mordomia Cristã. Como devemos ministrar aquilo que Deus nos faz chegar às mãos. E eu gostaria de falar nesta manhã com vocês sobre o princípio do dízimo para o cristão no Novo Testamento. E queria convidá-los a que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, verso 23. E logo em seguida, a leitura desse texto, você volte para o capítulo 5 de Mateus, e vamos ler também o texto 17 a 20 desse capítulo 5. Mateus 23, 23. Nos diz assim a palavra de Deus. Jesus repreendendo ou advertindo os religiosos fariseus pelas suas hipocrisias, ele usa essas palavras, essa expressão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Vamos abrir agora em Mateus capítulo 5, irmãos. E vamos ler o verso 17 ao verso 20. Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus, Jesus falando aos seus discípulos acerca das acusações que ele recebeu de que ele veio para revogar a lei de Moisés, o Antigo Testamento. E ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos convida a estarmos na Tua presença, como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, para te cultuar, para te exaltar e adorar. Obrigado por esse momento, pela vida de cada um dos meus irmãos, dos amigos nessa manhã aqui presente conosco, daqueles que nos ouvem pela internet, que o Senhor possa nos falar ao coração nessa manhã, abrir o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo nos instrua em toda a verdade, para que possamos viver uma vida que glorifique e que agrade ao Senhor. Fala, pois, ao nosso coração nesse momento agora pela Tua palavra, Senhor. É o que nós te rogamos, confiados em Jesus, o nosso amado Redentor. Em nome dele nós oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Meus amados, na última mensagem que tratamos sobre mordomia cristã, começamos a instruir a igreja sobre o assunto de dízimos. Vimos que as Escrituras reconhecem dois sistemas de contribuição por parte dos cristãos: ofertas, em casos específicos e de necessidade. Já estudamos em 6 mensagens, 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, e os dízimos, ofertas em casos especiais ou necessidades específicas e dízimos. Vimos na mensagem anterior sobre a origem e o estabelecimento dos dízimos no Antigo Testamento. Vimos também seu significado para os israelitas. Vimos que o Antigo Testamento ensina
sobre os tipos de dízimos, bem como suas finalidades: o dízimo levítico, o dízimo diaconal e o dízimo festivo. Baseado no texto do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 7 a 12, nós aprendemos que Deus exorta e requer do seu povo que eles sejam fiéis e voluntários em consagrar a 10ª parte de seus bens e ganhos para o serviço do Senhor. Vimos isso, então, na nossa primeira mensagem sobre os dízimos. Agora, devemos indagar se o sistema dizimal de contribuição estabelecido por Deus no Antigo Testamento é também requerido do cristão no Novo Testamento. Essa é a indagação, é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Essa abordagem é necessária, porque há uma linha de pensamento no meio cristão que afirma que na época da graça o cristão está desobrigado de dizimar, visto que isso era parte da lei do Antigo Testamento. Eles afirmam que isso não se aplica ao cristão hoje e que ele deve dar oferta segundo tiver proposto em seu coração e não a 10ª parte dos seus ganhos. Por causa dessa indagação, desse questionamento, se faz necessário tratarmos no Novo Testamento o que a Bíblia nos ensina. A questão a ser tratada biblicamente e a pergunta a ser respondida é: como cristãos, vivendo na época da graça, devemos consagrar ao Senhor os dízimos de tudo que Ele nos tem concedido? Todo o nosso ganho e sustento? Essa é a pergunta que eu gostaria de que nós buscássemos resposta na palavra de Deus nessa manhã. Na tentativa ou na busca de responder a essa indagação, nós vamos observar os princípios e as instruções da Escritura contidas na palavra de Jesus em Mateus 23, 23 e em Mateus capítulo 5, verso 17 a 20. Também não podemos esquecer o que já estudamos no texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. É bom termos sempre em mente que, embora Paulo tenha tratado de um caso especial, que era ofertas para crentes pobres, vitimado pela grande fome que se abateu na Palestina, os princípios ali e os ensinamentos ali contidos sobre contribuição têm aplicação universal e geral sobre o assunto. Aqueles que defendem a ideia de que o dízimo era um imposto estabelecido por Deus para a nação de Israel e que não é aplicável à igreja hoje do Novo Testamento, se utilizam desses dois textos que nós acabamos de ler para basear a argumentação, sua mais forte argumentação. Por isso, separamos essas duas passagens para analisarmos. Vamos estudar, então, as evidências e as objeções a esse assunto, a essa questão. O que o nosso amado Redentor ensinou aos seus discípulos nesses textos? Qual a repreensão que o Senhor Jesus está fazendo ou trazendo aos escribas e fariseus? Por isso eu gostaria de tratar com vocês sobre o princípio do dízimo para o cristão no Novo Testamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar com vocês as evidências de que o dízimo era o sistema normal de contribuição no Novo Testamento por parte das igrejas cristãs. Se não, veja comigo aqui alguns princípios bíblicos. Primeiro, dar os dízimos era um sistema em vigor já antes da lei de Moisés. O dízimo não é o resultado da lei. Nós temos exemplos bíblicos, e já tocamos nesse assunto com vocês na mensagem anterior, que antes da promulgação da lei por Moisés, nós vemos primeiro Abraão, que viveu 430 anos antes da lei ser promulgada, ele entregar ou consagrar ou dar o seu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20. Abra a sua Bíblia aí, para que você possa ter esse fundamento na Escritura com relação a esse assunto para a sua vida
para o seu compromisso e crescimento espiritual. Gênesis capítulo 14. Está aqui Abraão antes de Moisés. 4 séculos antes de Deus entregar a lei ao povo de Israel por mãos de Moisés, Abraão dedica, entrega, consagra a 10ª parte dos seus ganhos ao sacerdote Melquisedeque. Verso 18 ao verso 20 nos diz, do capítulo 14 de Gênesis, nos diz o seguinte, irmãos: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E diz o texto, finalizando: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, há essa evidência no Antigo Testamento que nos mostra que a prática do dízimo, de consagrar o dízimo, era uma consciência que existia na cabeça dos servos de Deus antes mesmo da promulgação da lei. Também vemos em Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, verso 20 a 22, ele prometer, fazer um compromisso com Deus, de dedicar da 10ª parte de tudo aquilo que Deus lhe fizer ganhar e obter. Gênesis capítulo 28, verso 20 a verso 22, nós vemos essa consagração e esse comprometimento de Jacó a Deus. Jacó, que é neto de Abraão, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, essa consciência de que a 10ª parte daquilo que eu ganho, ou que Deus me concede em sua graça, deve ser consagrado para o serviço de Deus, era uma coisa que está em todo o Antigo Testamento, antes mesmo da promulgação da lei. Portanto, dar o dízimo não é uma criação da lei de Moisés, mas antecede a lei. Segundo argumento que eu gostaria, ou evidência que eu gostaria de colocar para vocês, é que, embora o Senhor Jesus condenasse o legalismo dos fariseus dizimistas de sua época, em Mateus 23, 23, ele nunca condenou o dízimo como forma de contribuição. Observem comigo o texto, que muitas vezes é usado para dizer que Jesus condena o dízimo. Mateus capítulo 23, verso 23. Observe na sua Bíblia o que Jesus está condenando de fato ali, e o que ele está afirmando e ensinando e corroborando de todo o ensino do Antigo Testamento. Todo o capítulo 23 é uma censura de Jesus, a hipocrisia religiosa, que é legalista e que baseia a sua confiança em determinadas coisas que são feitas. Jesus está reprovando a atitude dos fariseus, que aparentemente pareciam ser pessoas comprometidas, mas no coração eles não tinham esse compromisso com Deus. E especificamente ele trata da questão do dízimo e da hipocrisia deles. Diz o verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo até, essa é a ideia, até da folha da hortelã. Dais o dízimo até do endro e do cominho. Ou seja, vocês são zelosos para observar até esses detalhes, até da plantinha, até da hortelã que vocês cultivam em casa, vocês separam a 10ª parte para consagrar. Tão zelosos vocês são nesse aspecto, mas vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O argumento de que adianta vocês serem zelosos nesse aspecto da fidelidade com o dízimo e negligenciar as coisas como misericórdia, fé e justiça?
E aí vem a palavra de Jesus, a repreensão de Jesus. Devíeis, porém, fazer essas coisas, ou seja, ser misericordioso, ser justo e ter fé, sem omitir aquelas. Jesus não está condenando o dízimo, ele está condenando a hipocrisia de quem é zeloso numas coisas e negligente noutras. Mas ele diz, vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, a misericórdia, a fé e a justiça, e as outras coisas, e os dízimos. Então ele não está condenando os dízimos, mas sim a hipocrisia. Então esse texto não pode ser usado para que alguém diga que o Senhor está reprovando ou proibindo o dízimo no Novo Testamento. A reprovação de Jesus, desmascarando a hipocrisia dos fariseus, deixa claro que o pecado, por ele denunciado, era quando dar o dízimo se tornava mais importante na prática religiosa, em detrimento da misericórdia e da justiça. O Senhor recomendou que a fé, a misericórdia e a justiça, juntamente com os dízimos, deveriam ser observados por todo o verdadeiro cristão. Todas essas coisas deveriam andar juntas e serem praticadas pelo cristão. Em terceiro lugar, como evidência de que os dízimos eram uma prática contínua no Novo Testamento, nós observamos que os primeiros cristãos, sendo judeus, naturalmente continuaram a prática da contribuição dizimal. Os primeiros cristãos mantiveram em Jerusalém alguns costumes judaicos não abolidos ou não proibidos em Cristo ou por Cristo. Primeiro, eles continuavam indo ao templo, observando as horas determinadas de oração. A hora terceira do dia, 9 da manhã, a hora sexta do dia, ao meio-dia, e a hora nona do dia, às 3 da tarde. Eles iam ao templo. Vocês percebem lá em Atos, quando o costume dos apóstolos eram ir ao templo, observando os costumes da lei do Antigo Testamento. A exemplo disso, abram suas Bíblias em Atos capítulo 3, versículo 1, e observem isso. Pedro e João, diz o verso 1 do capítulo 3 de Atos, subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, eles observavam os preceitos da lei do Antigo Testamento, não abandonaram, não houve um rompimento com o Antigo Testamento e com a lei. Senão, nós não teríamos a Bíblia como o nosso Antigo Testamento. Ele é tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Os apóstolos continuaram observando os preceitos do Antigo Testamento que não foram proibidos do Novo Testamento. Também observamos que eles continuavam fazendo os votos. Atos capítulo 21, verso 23 e 24, nós encontramos o apóstolo Paulo renovando um voto de consagração contido na lei de Moisés. Atos capítulo 21, verso 23 e verso 24, nos diz que faze, portanto, que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram fazer voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos os judeus que não é verdade o que se diz a teu respeito, Paulo, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Paulo está renovando um voto de consagração que a lei instruía, e ele não vê nisso pecado, porque a lei não proibiu isso, porque o Novo Testamento não proibiu isso. Também encontramos os apóstolos incluindo as crianças na aliança pelo batismo. A nossa maior base para receber uma criança e ministrar a ela o batismo como selo da aliança é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, palavra de Pedro, pregação de Pedro no primeiro sermão, quando nasce a igreja, a palavra de Pedro é clara. Quando ele diz em Atos capítulo 2, aos pais judeus que convertidos, que arrependidos chegaram diante dele, para perguntar o que faremos agora, nós que tomamos consciência que crucificamos o autor da vida. O que devemos fazer? Vejam a instrução de Pedro, contido no verso 38 e 39 do capítulo 2 do livro de Atos. Ele diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa da salvação, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O costume do Antigo Testamento de incluir as crianças no povo de Deus, na aliança do Senhor, é ensinada, instruída e seguida por Pedro aqui. A salvação é para vós e para os vossos filhos. O batismo, o selo da aliança, é para vós e para os vossos filhos. Essa é a base pela qual nós batizamos os nossos filhos. Porque a palavra de Deus não proíbe a prática que era estabelecida no Antigo Testamento. Em contrapartida, outros costumes e prescrições cerimoniais da lei foram claramente abolidos. Há aspectos cerimoniais na lei do Antigo Testamento que não precisam mais serem observados, porque foram cumpridos em Cristo Jesus. Aí sim, o Novo Testamento diz, não precisa mais disso, não deve fazer mais isso, porque já foi cumprido em Cristo. Essas coisas apontavam para Jesus, e tudo foi cumprido então nele. Quais são então esses preceitos da lei cerimonial que deixam de valer no Novo Testamento? O sacrifício de animais. Hebreus, capítulo 10, verso 11 e 12, diz que Cristo foi sacrificado uma única vez por todas, que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo. E uma vez que ele veio e que foi sacrificado, não havia mais necessidade de imolar, de sacrificar novilhos, porque tudo aquilo da lei cerimonial apontava para Cristo. A lei moral dizia como o homem deveria viver. O homem não conseguia cumprir perfeitamente a lei moral, então Deus estabeleceu a lei cerimonial, o sacrifício, para que o homem fosse perdoado. Mas Hebreus diz que o sangue de bodes, de ovelhas, não tirava pecado de ninguém. O que é que valia? É porque eles apontavam para Cristo. E as pessoas no Antigo Testamento sacrificavam o animal crendo na remissão que viria. E João Batista, quando vê Jesus, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há mais necessidade de sacrifício. Isso foi abolido. Isso não é mais uma prática exigida ou requerida dos cristãos no Novo Testamento. Também dias festivos e restrições alimentares foram categoricamente proibidos ou abolidos, porque não mais tem valor ou uso, porque apontavam para Cristo. Encontramos isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 9 a 11, quando os judeus queriam impor aos novos cristãos gentílicos que eles deveriam observar os preceitos cerimoniais da lei, como dias de festa, como proibição de alimentos, e Paulo escreve aos Gálatas, escreve aos Colossenses, dizendo, não, tudo isso faz parte da lei cerimonial, não se aplica ao cristão, era para o judeu do Antigo Testamento. Essas coisas passaram porque a plenitude veio, porque Jesus cumpriu plenamente o que essa lei cerimonial, o que essas leis cerimoniais apontavam. Gálatas capítulo 4, verso 9 ao verso 11, nos diz o seguinte, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. O texto em Colossenses capítulo 2, passe alguns livros aí, algumas cartas de Paulo, e você vai se deparar com Colossenses. No capítulo 2, no verso 16, ele diz, ninguém vos julgue, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados festivos. Ninguém lhe julgue por causa disso. Essas coisas já passaram, esses preceitos cerimoniais da lei passaram. Entretanto, não há nenhuma abolição ou proibição no Novo Testamento da prática do Antigo Testamento de dar o dízimo como forma de contribuição regular. Há uma regra hermenêutica segura, seguida pelos intérpretes da Escritura, que diz que o que não for claramente proibido
no Novo Testamento deve continuar sendo observado pelos cristãos do Novo Testamento. O que do Antigo Testamento não for proibido deve continuar sendo praticado. Essa é a regra hermenêutica que todo intérprete sério da Escritura pratica. E é exatamente por isso que dizemos àqueles que são contrários ao batismo de criança que não há nenhum mandamento no Novo Testamento que proíba a inclusão de nossos filhos na aliança do Senhor. Ao contrário, o mesmo princípio é aplicável ao dízimo. Não há nenhum mandamento, nenhuma proibição, nenhum texto abolindo a prática do dízimo no Novo Testamento. Após a destruição do templo, no ano 70, pelos romanos, os cristãos judeus devem ter continuado a trazer os dízimos à diaconia das igrejas, como acontecia com os cristãos gentílicos. Em quarto, a igreja primitiva sustentava regularmente órfãos e viúvas. Havia distribuição diária de alimento para as viúvas na igreja em Jerusalém. Você abre o livro de Atos, no capítulo 6, no verso 1, e você vai ver um problema que surge exatamente por causa dessa prática do sustento regular das pessoas desprovidas de recurso. Atos capítulo 6, verso 1 nos diz que, ora, naqueles dias, por se multiplicar o número dos discípulos, houve queixas e murmurações dos judeus helênicos contra os judeus hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a igreja tinha responsabilidade por assistir as pessoas que não tinham como viver. E haviam mulheres viúvas. Na época a mulher não podia trabalhar, não tinha essa facilidade e esse acesso ao mercado que temos hoje. A mulher dependia do pai quando solteira e do marido quando casada. E quando morria o marido, ela ficava sem condições de sobreviver. Então a igreja assistia regularmente essas pessoas nesses momentos. Mas não só em Jerusalém havia essa prática. Havia uma relação de viúvas e órfãos sustentadas pela igreja gentílica em Éfeso. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, pastor que ele enviou a Éfeso para colocar algumas coisas em ordem, ele orienta Timóteo a orientar a igreja e as famílias da igreja a não sobrecarregarem a igreja nessa assistência às viúvas e órfãos, dizendo que aquelas famílias que têm viúvas entre eles deveriam sustentar para não sobrecarregar a igreja, e a igreja sustentar aquelas que são verdadeiramente viúvas ou verdadeiramente desamparadas, que não tem ninguém por elas. Nós encontramos isso em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, onde a palavra de Deus nos diz: se algum crente tem viúva em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente desamparadas. E encontramos também no texto de Tiago, no capítulo 1, verso 27, Tiago dizendo que a religião pura e verdadeira é socorrer aos desamparados, aos órfãos e às viúvas. Agora, observe comigo uma coisa. Isso só seria possível se houvesse um sistema regular de contribuição por parte dos crentes e dos apóstolos que estruturaram a organização da igreja no Novo Testamento, bem como conheciam o sistema dizimal do Antigo Testamento. Isso não podia depender de ofertas voluntárias que as pessoas dariam quando propusessem no coração. Havia um sistema regular de contribuição no Novo Testamento, muito conhecido pelos cristãos e pelos apóstolos, que era o sistema dizimal do Antigo Testamento. Então, essas evidências apontam para o fato de que era uma prática do Novo Testamento a consagração da 10ª parte daquilo que Deus me concedeu. Agora, eu queria observar com vocês as objeções que existem, mais comuns ao sistema dizimal. Vamos analisar brevemente e rapidamente. Primeiro, aqueles que se opõem ao dízimo como obrigação do cristão no Novo Testamento, diz que faz parte da lei do Antigo Testamento, e como cristãos não estamos sob a graça e não sob a lei.
Já vimos que o dízimo existiu antes da lei. Abraão, Jacó. Além disso, muita coisa da lei permanece para a igreja cristã, como, por exemplo, a inclusão dos nossos filhos na aliança. Há aspectos cerimoniais, bem como políticos e sociais na lei, que não são mais necessárias após o pleno cumprimento em Cristo. Mas o dízimo não se aplica a isso. Se todos os preceitos da lei do Antigo Testamento fossem abolidos, Jesus não teria investido tanto tempo em ensiná-los aos seus discípulos e ampliar a sua abrangência. Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, Jesus está revendo com os seus discípulos a aplicabilidade dos princípios da lei moral do Antigo Testamento. E ele está corrigindo o ensino errado e equivocado dos fariseus hipócritas, que observavam somente o exterior e não observavam o coração. Por várias vezes, Jesus gastou tempo com seus discípulos para reeducá-los, para desintoxicá-los da religiosidade farisaica, para ensinar a abrangência do mandamento. Ouviste o que foi dito, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A abrangência do 7º mandamento não é só ao ato, mas ao desejo do coração. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você alimentar ódio, ressentimento e até uma palavra grossa contra o seu irmão, você já o matou no coração. A abrangência vai além do ato, e Jesus está reinterpretando a lei do Antigo Testamento. Tal o seu valor para a vida do cristão. Segundo, não há uma ordem clara no Novo Testamento para dar o dízimo, argumenta aqueles que são contrários ao dízimo. O que na verdade não há é uma nova ordem abolindo ou proibindo, que claramente autoriza a sua continuação, desde que já era ordenado e conhecido em todo o Antigo Testamento. Nada se diz no Novo Testamento contra o dízimo. Daí se pressupõe sua continuação autorizada. Isso é um princípio hermenêutico seguido pelos estudiosos sérios da interpretação bíblica. Terceira objeção: o sistema ensinado pelo Novo Testamento é o das ofertas voluntárias, não o da obrigatoriedade dos dízimos, argumentam os opositores do dízimo no Novo Testamento. Já vimos que as ofertas voluntárias ensinadas por Paulo foram levantadas com um fim imediato e específico: a coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Vimos que por não ter sido estabelecido alvo fixo e por ser algo não previsto na lei, cada um deveria dar voluntariamente segundo proposto no coração. Isso não se aplica ou substitui o compromisso regular do dízimo, como querem esses que defendem que o dízimo não é prática neotestamentária. A quarta objeção: o Novo Testamento nos ensina que devemos dar muito além do que a 10ª parte. Argumentam aqueles que objetam a prática do dízimo. Aí a gente vai concordar. A liberalidade da igreja primitiva de Jerusalém em vender o que tinha para dar aos irmãos pobres, Atos capítulo 4, vendiam as suas propriedades e bens, depositavam aos pés dos apóstolos e esses administravam a todo aquele que tinha necessidade. De fato, a liberalidade da igreja primitiva não anula o dízimo. Só ensina que 10% é o mínimo que devemos dar ao Senhor. Pois se a vossa justiça, Mateus capítulo 5, verso 20, princípio levantado por Jesus aos seus discípulos, comparando o zelo dos fariseus em cumprir a lei, e Jesus disse: pois se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então essa objeção até a gente concorda, mas não para proibir o dízimo, e sim para dizer, ele é o mínimo que eu deveria conceder ao Senhor. Em último lugar, chegamos a algumas conclusões e aplicações após essas observações. Primeiro,
consagrar ao Senhor os dízimos das nossas rendas e ganhos é bíblico e, portanto, válido e requerido a nós hoje. Devemos obedecer ao mandamento e praticar isso pela fé sem faltar ou esmorecer. Senão estaremos roubando a Deus, retendo algo que Ele declara não ser nosso. E aí a gente vai para Malaquias. Porque o argumento que vimos na última mensagem sobre isso, lá em Malaquias, Deus acusa o seu povo de estar roubando a Ele. Quando o povo retia algo que não era deles, Deus determinou não para os cristãos. E aqui eu pontuo isso mais uma vez. Isso vai ser requerido de todo homem, todo ser humano, quer ele reconheça que exista um Deus ou não, dará contas a Deus de como administrou os recursos que Deus fez chegar em suas mãos. Nós somos mordomos de Deus. Nós não somos proprietários ou donos de absolutamente nada que Deus não nos concedesse para que nós administrássemos para a sua glória. E quando nós retemos algo que não é nosso, estamos roubando a Deus. Essa é a acusação de Deus em Malaquias capítulo 3. Então, para nós não incorrermos nesse erro e de não recebermos a maldição de Deus, deveríamos observar o preceito que a Bíblia nos ensina no Antigo e no Novo Testamento. Segunda conclusão e aplicação, vemos a importância da fidelidade, do compromisso regular mensal. A Igreja do Senhor tem muitos compromissos para manter, como a plantação de novas igrejas, como o sustento de missionários e pastores, como a assistência aos necessitados, como a manutenção do culto e de todas as instalações para que aconteça o culto, as construções do nosso templo, bem como de nossas congregações e outras igrejas. Infelizmente, nem todos consagram seus dízimos regularmente, mês a mês. Nem todos dedicam e consagram ao Senhor isso. Se você se encontra nessa situação, você está em pecado contra Deus. O que nós orientamos? Arrependa-se, confesse a Deus, corrija isso, pois o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que a confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. É isso que nos diz Provérbios 28:13. Depois coloque no seu coração o propósito de ser um cristão comprometido, dizimista fiel e regular. Em terceiro, como a igreja primitiva nos ensina, o dízimo não é o máximo, mas apenas o mínimo que devemos dar ao Senhor. O quanto e como consagramos ao Senhor os nossos bens revela onde está o nosso coração. Se nas coisas desse mundo ou em Deus e nas coisas do seu reino. Mateus capítulo 6, Jesus estabelece isso para os seus discípulos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu me pergunto, onde está o meu tesouro, nesse particular da minha vida? Onde está a minha confiança? É nos meus recursos? É naquilo que eu ganho, que eu digo é meu? Ou reconheço que é Deus, na sua misericórdia, que me concede isso, para que eu administre para a sua honra e glória? Em quarto, não tenho de Deus autorização para administrar os dízimos. Tem muitos cristãos que fazem isso. Não, eu separo o dízimo, mas eu administro como eu quero. Meu querido, não há base bíblica para isso. Não há orientação bíblica nenhuma para isso. Você não é autorizado a administrar os recursos que Deus lhe coloca em mãos e que é separado para Ele. A semelhança dos dízimos no Antigo Testamento e das ofertas voluntárias da igreja primitiva no Novo Testamento, nossos dízimos devem ser trazidos à casa de Deus, à igreja, em culto, para serem administrados por aqueles que Deus instituiu com essas responsabilidades. Em quinto, devo ser fiel e compromissado em consagrar a Deus os dízimos de toda a minha renda. No entanto, nunca esquecer de viver por fé, de ser misericordioso com os outros e de ser justo e almejar a justiça de Deus em meu meio.
Em último, Deus abençoará e retribuirá abundantemente aos cristãos fiéis. Ele diz, ele convoca, ele convida e ele promete: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. É isso que Deus nos diz em Malaquias capítulo 3, verso 10. Quem semeia com fartura, diz Paulo, com abundância também ceifará. Deus ama a quem dá com alegria. Continua Paulo: ele aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. É palavra de Deus, é instrução do Senhor. Que Deus nos faça uma igreja que contribui liberalmente, na proporção que tem recebido da parte de Deus, e muito mais. Que Deus derrame sobre nossos corações graça e favor. Amém? Vamos orar a Deus, nos colocar diante dele nesse momento agora.